Em nosso encontro de hoje, vamos continuar refletindo a respeito do princípio da interdependência. Essa relação entre as pessoas, né, entre nós e os outros, ou os outros e a gente. Nós viemos estudando aí nos últimos encontros, relembrando que se trata de um princípio, né? O conjunto dos princípios forma o primeiro pilar da nossa metodologia, e o princípio da interdependência é o sexto deles, que diz que nosso comportamento é interdependente com daqueles que convivemos. Em cada lugar diferente que a gente convive com pessoas, acontece isso. As outras pessoas se adaptam ao nosso comportamento e nós adaptamos nosso comportamento ao dos outros. E o que nós vamos fazer hoje é, então, passar por algumas reflexões de pensadores de perfis bem variados a respeito dessa questão que nós não trouxemos ainda. O primeiro deles é do empresário chinês Jack Ma, que diz que não importa quão inteligente você seja, se você não souber se relacionar com as pessoas, não concretizará seus sonhos. Lembrando a gente que inteligência, conhecimento técnico, essas coisas de forma isolada não garantem a gente atingir o que a gente quiser como nossos sonhos. Tudo passa pela interdependência, né? Pelo comportamento, pelo envolvimento com outras pessoas. Por isso que ele diz que precisamos saber nos relacionar. Outra forma de refletir sobre essa questão, que usa inclusive esse verbo de refletir, é da escritora americana Edith Wharton, que diz que existem duas maneiras de difundir a luz: ser a vela ou o espelho que a reflete. Ela é uma escritora aí do final do século XIX, quando a energia elétrica ainda não era comum, né, de ser usada para iluminação, né? As pessoas em casa usavam velas. E nessa escuridão que as pessoas viviam, diz ela então que, simbolicamente, né, para a gente difundir a nossa luz, tem dois caminhos. Podemos ser a vela, aquela que tem a chama acesa e irradia a luz, ou podemos ser o espelho que a reflete. Isto é, quando interagimos com alguém que tem mais luz que a gente, nós podemos, através do nosso comportamento, refletir o do outro. Os dois caminhos estão ao nosso alcance. Outra reflexão de ordem semi-poética é do escritor e filósofo Rubem Alves, que diz que amamos as pessoas não pela beleza que existe nelas, mas pela beleza nossa que nelas aparece refletida. Por isto, somos mendigos de olhares, e os olhos são espelhos. Todos nós temos uma busca, né, de um outro aí para complementar a nossa demanda por aquilo que nos falta desde que nascemos, e ele diz então que, na verdade, o que a gente acaba buscando no outro é a gente mesmo. Quando diz que somos mendigos de olhares, é que precisamos desses olhares, mas quando a gente olha nos olhos dos outros, o que a gente vê, na verdade, é a gente mesmo. Mudando de profissão, temos aqui uma reflexão do comediante americano ainda vivo, Bill Cosby, que diz que assim: não conheço a chave do êxito, mas sei que a chave do fracasso é tentar agradar todo mundo. Quando a gente exagera na adaptação do nosso comportamento para agradar todo mundo, a gente deixa de ser a gente mesmo
E aí nada do que a gente se propõe dá certo. Nesse caso, como diz o Bill Cosby, o fracasso é garantido. Uma outra visão dessa questão da interdependência está contida nessa reflexão da Darlene Wimel, uma coach canadense contemporânea, que nos lembra que existem pessoas que têm comportamentos que nós chamamos aqui de controladores, né? Pessoas que sempre querem controlar os outros, abusadores, né? São aqueles que tiram proveito, né, dos outros, e pessoas manipuladoras, que têm comportamentos no intuito de forçar outros comportamentos nas pessoas com as quais se interrelacionam. O que ela nos lembra é que essas pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas não se questionam, elas nunca duvidam de que estejam fazendo o errado ou o certo naquele momento, elas simplesmente têm esse comportamento. Elas não se perguntam se eles são o problema. Se algo sair errado na interação com essas pessoas, elas sempre vão dizer que o problema é da outra pessoa. Então fica aí o alerta, né? Quando a gente for interagir com pessoas com esses perfis, uma das formas de perceber que nós estamos nos relacionando ou interagindo com pessoas com esse perfil é ouvir, né, que a cada vez que tem uma dificuldade, que o problema não é deles, é dos outros. Fica esse alerta aí. E complementando, tem mais uma reflexão da mesma autora, dizendo que as pessoas que têm esse tipo de comportamento, elas podem não perceber o mal que estão causando quando elas culpam o outro, a vítima. Mas isso não diminui o dano que causam ao fazê-lo. Então precisamos tomar cuidado. Se a gente está na posição de vítima ou conhece alguém que está nessa posição, precisamos saber que se trata de fato de alguém que precisa de apoio. Uma outra forma mais simpática de colocar a mesma questão é essa reflexão da atriz Amy Poehler, americana também, que diz que há poder em parecer ser bobo e não se importar com o que você faz. Essa é uma atitude que, obviamente, é fácil para uma atriz profissional, mas que nós podemos adotar também em alguns momentos. Quando a gente enfrenta pessoas manipuladoras, abusadoras, controladoras, a gente assumir essa posição que é chamada aí de bobo, agir como se tanto faz qual fosse a nossa reação, isso também é uma forma de agir que é poderosa. Permite muitas vezes a gente se safar de situações bastante delicadas. Outro conselho aqui do pintor americano Ron Hagg, tetraplégico, ele pinta segurando pincel na boca, diz assim: fique longe de quem tem pena de você e aproxime-se de quem o incentiva. Tem algumas pessoas que usam esse sentimento de pena para se aproximar das pessoas, mas geralmente são pessoas que têm esse perfil de segundas intenções, digamos assim, para a gente resumir. Então ele aconselha que devemos sempre ir em busca daquelas pessoas que, quando a gente interagir com elas, nos incentivam a fazermos melhor, a progredirmos, a crescermos em nossas vidas. E esse processo, diz o poeta americano Ralph Emerson, é uma das mais belas compensações da vida. Porque, diz ele,
nenhum ser humano pode ajudar o outro sem que esteja ajudando a si mesmo. A cada vez que nós estamos ajudando alguém, nós estamos também ajudando a gente mesmo. Não importa qual seja a forma de ajuda que está dando para o outro, a gente precisa ter se preparado para ela, precisamos ter o recurso, o conhecimento, e termos a capacidade de dar para o outro significa que nós conseguimos, então, desenvolver essa habilidade. Mesmo no caso de conhecimento, né? Nós temos aí outras reflexões que nós já mostramos, né? Que a melhor forma de ensinar, de aprender, é ensinar. É outro benefício aí para a gente mesmo. Outra reflexão, esta do poeta francês Victor Hugo, nos aconselha a prenda-se a alguém que te ofereça liberdade. Isto é, ele nos aconselha a buscar que a gente permaneça com pessoas que não nos tornem escravos, que nos permitam continuar a sermos nós mesmos, que confiem na gente, que nos ofereçam liberdade. E a interdependência vai ocorrer do mesmo jeito. Não seremos pássaros voando e voltando quando quisermos, mas não seremos escravos, mas estaremos interagindo por livre e espontânea vontade. Essa mesma noção da ajuda aos outros, né, que é algo também que a gente pratica aqui no grupo, também está nessa reflexão do Zig Ziglar, né, escritor e coach americano, que diz que você pode ter tudo o que quiser se fizer esforços para ajudar outras pessoas a terem o que elas querem. De novo, né, quando a gente ajuda os outros a ter o que eles querem, na verdade nós estamos abrindo portas para que a gente também consiga o que a gente quer. E temos aqui uma reflexão um pouquinho mais longa do Confúcio, né, filósofo chinês que já citamos algumas vezes, que se aplica especialmente à interdependência no mundo das ideias. Né? Quando a gente interage fisicamente, quando nós compartilhamos recursos físicos, eventualmente é diferente do que quando trabalhamos no mundo das ideias. Diz assim: se você tem uma laranja e troca com outra pessoa que também tem uma laranja, cada um fica com uma laranja. Mas, se você tem uma ideia e troca com outra pessoa que também tem uma ideia, cada um fica com duas ideias. Esse é um dos ganhos que a gente obtém ao participar de um grupo de apoio mútuo. Chegamos com as nossas ideias, ouvimos as ideias dos outros, e não saímos com duas, mas com tantas quanto tinha gente junto conosco.